Olá, família. Bom dia pra quem é de bom dia. Vamos chegar um cadinho pra cá, gente. Tá meio de ladinho, né, gente? Boa tarde pra quem é de boa tarde, família. Tem alguém quieto aí. Boa noite pra quem é de boa noite, vai se deitar. A gente não cansa de receber os puxões de orelha, olha nos olhos. A gente ama este ser, família. Bora compartilhar a frase que o nosso amado Espírito deixou com a gente ainda há pouco. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai antes, se este ainda não vier a passar por mim. Que lindo, família. Não precisa nem, falar quem, dita esta frase pra gente. Eu tô morrendo de frio, galera. Aqui tá muito gelado. Eles estão falando que eu tô gritando. Desculpa, família. Peraí, só um pouquinho. A gente recebeu áudio música do Guns N' Roses. Eu não sei o nome desse negócio. Eu não vou pagar esse mico. Tá. Everybody needs sunshine. Não sei o que lá. Não vou. Sabe? Esse é um gorila, ninguém merece, gente. Olha a idade da pessoa. Não dá mais pra passar por isso. Tá aí, depois vocês pesquisem aí o sonzinho, fica a dica, quem quiser, ninguém é obrigado a nada. Deixa eu pegar esse negócio aqui que tá me incomodando. Um pouquinho. Bonitinho, assim. Você tá fora de foco. Eu adoro ficar fora de foco. Eu quero que apareça minha planta, mas ela não quer aparecer. Ela é tímida. Só eu mesmo que eu falo uns negócios desses. Bora lá, o que interessa, família. Lembra lá que a gente falou com vocês sobre fazer a psicometria de um vídeo que a gente passou para vocês ontem. Quem quiser, família, ninguém obrigada a nada. Bora lá passar novamente. A gente vai virar aqui. Este vídeo, uma senhorinha dá o depoimento sobre um desdobramento espiritual que ela teve. Lógico, ela não fala assim, família. Nós, em comunhão com os nossos mentores espirituais, pedimos para vocês fazer esta psicometria. Lembra que a gente falou? Ela vai ditando. Eu morava no térreo. Do térreo eu queria ir para o 7º andar. No 7º andar eu encontrei-me com uma porta. A porta tinha uma maçaneta de ouro. Eu abri a porta. Eu entrei no apartamento, no 7º andar. Lembra? Para quem assistiu o vídeo, ótimo. A gente agradece. Para quem não assistiu, volta lá o vídeo, busquem esse vídeo e assistam. Vamos fazer a psicometria rapidinho? No desdobramento espiritual, o espírito é aquele que se apresenta. Ok, família? Então, qual o espírito se apresentou no plano espiritual? Uma mulher. Vocês viram que ela tem os cabelos grisalhos, mas a gente devia pessoalmente perguntar a ela. Como a gente não pôde fazer isso, porque isso vai acontecer com vocês, vocês perguntem: como estava você? Como era a cor do teu cabelo? Como era a cor das tuas vestes? Isso, ela não entra em detalhes, então nós vamos fazer um resumão, eles estão falando aqui. Vamos dar pela descrição do espírito que conta sobre o desdobramento espiritual. Trata-se pelos cabelos brancos e pela forma de falar que trata-se de uma mulher de fé. Tradução deste desdobramento, família. Psicometria. Uma mulher de fé disse que morava no térreo de um prédio. Um prédio simboliza uma localidade, uma casa, um local, um endereço. Ok, uma cidade, um bairro, entendeu? Um estado, família. Ela disse que morava no térreo. O que é o térreo? O primeiro andar? A terra, tá? Porque no plano espiritual, a cada vez que a gente sobe um degrau, um andar, significa um estágio evolutivo do espírito. Se ela tivesse dito
Eu entrei no segundo andar, segundo plano. Eu entrei no terceiro plano. Numa conversação ela diz, eu fui sozinha para o sétimo, direto. É um espírito que ascende. Em algum lugar deste orbe existe esta mulher de fé que sozinha está ascendendo em espírito, está buscando a sua ascensão e chega ao sétimo plano. Vê que ela fala assim que eu cheguei, a maçaneta da porta era de ouro. Ouro, para nós encarnados, é um dos metais, né, mais caros. Ou seja, ela abriu a porta do apartamento a uma mulher que pela fé, pela ascensão do teu espírito, conseguiu sozinha subir ao sétimo plano. Ela diz que adentra o apartamento e carrega um pequeno baú. Lembra lá da parábola do mestre que diz para nós, juntai primeiramente tesouros nos céus? Estudei o texto aí, família. Estão falando que ninguém vai dar nada de bandeja. Pois é. Ela diz pra gente que adentra o apartamento preocupada, segurando aquele pequeno baú em não perdê-lo, porque ele é muito importante para ela. No plano espiritual, o tesouro que a gente carrega são as bênçãos, as coisas boas que nós fazemos no plano físico. Então, ela disse que lá o apartamento estava vazio, ou seja, ela já tem garantida no plano espiritual, no sétimo plano, né? Estudei os 7 raios, tá? Eles estão pedindo aqui desde ontem, a hora que a gente viu o vídeo, os nossos amorosos irmãos espíritos estão pedindo para estudar sobre os 7 mestres, os 7 raios, tá? Os planos espírito, perispírito, é uma escala evolutiva do espírito. A cada encarnação que o espírito se educa ou reeduca, espiritualmente falando de estudos espirituais, ele fica mais fluídico, menos denso, portanto, ele ascende, ok? Então, essa senhora, este espírito antigo, sábio, porque os cabelos brancos simboliza que é um espírito que já viveu muito no plano físico e tem sabedoria. Tanto é que os espíritos de luz são muito reconhecidos por suas vestes brancas, né? Também está no livro da vida, fica a dica aí, quem quiser, tá? Ninguém é obrigado a nada. Então ela diz que o apartamento estava vazio, mas havia nele um rapaz que a encontrou. Ok, família? O que é um espírito amoroso que ela disse que falou com ela? Ele mostrou a mão. E quando ele mostrou a mão dele e pegou a mão dela, havia uma aliança na mão dela e uma aliança na mão dele. O que é aliança, família? Um compromisso feito no plano espiritual. Este espírito encarnado, vocês veem que ela mesma dá o depoimento. Eu sonhei. Não, ela desdobrou, foi ao sétimo plano, diz ela que era tudo de cristal, a cidade era linda onde ela se encontrou. Já sabe que em algum ponto do universo existe um espírito de energia feminina que está se acendendo só, né? Na educação própria do espírito na vida, graças a Deus hoje existem, né, milhares, né, destes espíritos, eu espero. Gente, a vibração tá maravilhosa, graças a Deus. Não sei se é o frio ou se é a vibração que tá gostosa, eu tô arrepiando aqui dos pés à cabeça. Então, a aliança, vamos voltar lá, que eu disse que eu tô bagunçando tudo, representa o compromisso. E, não menos e porém, esse não é o ponto alto que a gente quer chegar para vocês, né? Estudem tudo que um encarnado descrever para vocês o significado de cada peça, cada localidade, se é uma casa, se é uma choupana, tudo. Assim vocês vão ter uma revelação total do desdobramento espiritual, fazendo este tipo de psicometria, família. Ela disse que ele disse para ela falou para ele, por favor, eu quero que você desça para que eu possa subir para o apartamento de que ela queria trocar com este rapaz, com este espírito térreo, pelo sétimo andar. Ele disse, ainda não. Espera só mais um pouquinho. Ou seja, este espírito que está em ascensão está prestes a desencarnar, porque o espírito amoroso que a recebeu é um espírito guia.
um mestre, né? Que a recebeu, que mostrou para ela, olha, você tem compromisso comigo e eu estou preparando aqui para você, não se preocupe. Porque ela ficou preocupada com o apartamento que não havia mobília. Vocês percebem que por ela, né, pela educação que ela tem respeitosamente, não é uma crítica, família. Nós estamos analisando um desdobramento. Ela não tinha este conhecimento de que estava no plano espiritual e que sim, um espírito guia está preparando para ela a casa. Eis que vou preparar-vos lugar, lembra? Também está lá no livro da vida, família. Estudem. Então, vamos voltar. Um espírito que, por enquanto, está encarnado, está em processo de ascensão e já sabe que quando desencarnar vai direto para o 7º plano. Um espírito sábio, com experiência, caridoso, de fé, né? E que sim, tem outro espírito mentor, mestre, né? Protetor, preparando-lhe uma casa para quando este espírito desencarnar. E ainda disse para ela. A gente fica assim, eu fiquei muito assim, sabe? Tá lá, né, no livro da parábola, quem não estudou, estude aí, família das 10 virgens, né? Eu não vou dar spoiler. Faz favor, quem quiser, volta lá e estude. Quando esse espírito mostra a aliança para ela, ele se refere a esta parábola de compromisso com todas aquelas virgens, simboliza o ser espírito, família. Tanto faz homem quanto mulher, que se desenvolve e se prepara para o desencarne, para o pós-desencarne, para ser bem recebido no plano espiritual. Ela pede a ele que desça para que ela possa subir. A gente fica muito feliz, né? Seja bem-vindo, alma querida. A gente fica muito feliz ao pensar que um ser espírito que está em ascensão encarnado pede a este mestre que desça para que ela possa subir, porque como vocês viram no depoimento, quem assistiu o vídeo vai ver que ela está muito cansada de já estar no plano terreno, este espírito. E este mestre pede a ela que aguente só mais um pouquinho no plano terreno, que daqui a pouco ela vai subir. Obviamente, ele irá descer. Eu achei lindo esse desdobramento, família. Vou deixar as craminholas de vocês pensarem mais um pouquinho de quem se trata este espírito. E então, ela preocupada em descer, disse que estava chovendo. Ele disse a ela, não se preocupe. Onde você vai ficar, que é no plano 7º, não há chuva. Ou seja, este espírito vai se readaptar neste 7º plano, que é totalmente diferente do plano terreno onde ela se encontra. Vai ser mais feliz. É um lugar de luz. A cidade de cristal é um lugar de luz, de paz. Ok, família? E então os dois descem. E ela preocupada em molhar os pés nas poças de água suja. A água, família, fala do quê? Eram várias poças, como ela descreve. Fala de sentimentos. Várias poças, vários sentimentos. Quem tem sentimentos são espíritos encarnados. Eles desceram, ela voltou para o plano físico. E ele estava caminhando sobre as poças, ele punha o pé, ela punha o pé logo depois e não molhava os pés. Ou seja, mesmo este espírito voltando para o plano terreno, após ela acordar, voltar para o corpo físico, ela vai continuar seguindo os passos do mestre. E quem é o mestre, família? Jesus, né? Ou seja, o trabalho sempre continua. Eles estão falando que tem um cadinho mais aí sobre essas poças de água suja. Vão estudar, né? Sobre a espiritualidade, o que significa água limpa, água suja, simbologia, tá? A gente ficou muito feliz, família. E para dizer para todos desta sala, lembra lá quando a gente falou que com espiritualidade não dá para mentir? Em algum lugar
né, deste orbe, família, acompanhe este grande artista, que também é outro mediador. E é sim inspirado pelo próprio mestre que esteve com esta senhora durante o seu desdobramento. Quem é o mestre, família? Jesus. Não duvidem, tá? Ele pode sim se mostrar para qualquer um desta sala, qualquer um de nós, família, que crê nele, que tem fé nele, que peça de coração sincero e que faça por onde vamos combinar, família, né? Então, nós... que bom, alma querida. Perdão, família. A digestão tá maravilhosa. Tem alguém que almoçou logo, né? Um pouquinho para trás aí. Agora são meio-dia... 1h20. Tem um pouquinho de tempo, porque a pessoa é pontual, né? Almoça na hora. Vamos, a gente entra no fluxo, a gente tá sentindo daqui, tá, família? Vamos voltar. O que a gente tava falando mesmo? Perdi o fio da meada. Tá. A gente estava falando, né, que o nosso mestre pode sim se manifestar para todos nós neste orbe inteiro, família. Não há, graças a Deus, privilegiados. E creiam. Lembra lá que ele fala? Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, um grão de areia, né? Ele pode sim se manifestar para qualquer um de nós. Graças a Deus. Então, voltando lá a chavinha, eles estão falando aqui que eu estava lá na fase do artista. Não tem como mentir na espiritualidade. A gente recebeu essa mensagem, que foi recebida por outro mediador que postou o vídeo. Outro médium em outro canto deste orbe, a gente quer deixar para vocês, ontem postou esta imagem que a gente vai mostrar para vocês. Lembra lá da parábola das noivas, família? A gente mexendo, achou esta imagem. Lembra lá da parábola das virgens? Pois é, a noiva, né? Vou preparar-vos, né? A noiva está sendo preparada para o noivo. Olha que lindo, família. Nosso audiovisual que a gente achou essa madrugada, tá? Vocês pesquisem aí, tá no canal do YouTube essa imagem. Descrevam que vocês provavelmente vão conseguir encontrar, tá? É mais ou menos assim, ó. Deus é amor, ó. Eu creio que seja o canal, ó lá, ó. Deus é amor, tá? O noivo prepara a noiva para o casamento. Que linda, gente. Então, este espírito está sendo preparado, sim, por nosso Mestre Senhor Jesus. É uma mensagem, né, do plano espiritual para um espírito encarnado, que logo, logo, ao desencarnar, vai estar junto do Mestre Senhor Jesus. Graças a Deus, família. Bora pro próximo episódio que a gente quer compartilhar com vocês. Lembra lá que a gente pede a vocês, sempre que eu vou sair de casa, família, eu faço, né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e peço que a paz seja sempre nesta casa. Que a casa, família, o meu templo, meu corpo, onde habita o meu espírito. Então, hoje a gente na pressa, né, família? 5 horas da manhã, vai levar o filho no portão para ir pro ponto de ônibus, trabalhar. A gente esqueceu desse detalhe. Eu quero que vocês, se puderem, fechem os seus olhos, inspirem. Primeiro vocês vão fazer isso aqui. Estão vendo aqui atrás da orelha? Tá? Meu óculos tá no arame, gente. Pega o cabelo de vocês, um tufinho assim, ó, e puxem, tá? Puxem. Depois fechem os olhos e façam novamente. Puxem. Vocês vão sentir um pequeno ardor no couro cabeludo, um puxão naquela localidade. Vamos voltar lá. A pessoa hoje saiu desatenta. Lembra lá que eu falei para vocês que na rua da nossa cidade, do nosso bairro, há mais espíritos desencarnados do que a gente imagina, família.
E a gente passa na pele experiências que os nossos mentores espirituais permitem para que nós possamos explicar para vocês como vocês devem proceder no plano físico para não ficarem com, interferências no vosso espírito e no vosso corpo físico. Então a gente saiu, para não dizer, outras cocitas, fomos desatentos, abriu o portão, fui com meu filho, ele foi, saiu. E eu voltei. Ao retornar, eu senti muita dor aqui, me puxando para trás. Mas a gente já sabe, eu vou mostrar para vocês. Vou ler primeiro, daqui a pouco eu mostro. Ao sentir a dor tal qual, como se no local fosse algo parecido com vários puxões de cabelo, já se sabe que está havendo a tentativa de vários pensamentos entrantes, aspas, espíritos entrantes. O que fazer? Nesta hora, quando eu fui caminhando, me aproximando da casa, eu já, tem boi na linha. Então a gente já para. Pergunta: o que fazer? Resposta: tendo consciência de tal ataque, pedir em oração que Jesus os leve consigo, assim como eu gostaria de ser socorrida, e que não os entregue a mais ninguém, nunca mais. E dou graças a Deus. É assim que eu faço, família, é assim que eu fiz. A gente vai mostrar para vocês exatamente aqui, lembra? É onde muitos dos sensitivos sofrem esses ataques que vêm logo atrás da orelha, nos dois lados, direito e esquerdo. A gente fez só um lado para vocês entenderem, família. Essa dor fica como que o formato de uma ferradura, tá? Eles conectam a energia deles logo atrás da nossa orelha e tem essa sensação de vários puxões de cabelo. Aí começa a falação na tua mente e vem as perturbações do espírito para o corpo físico, família. É simples assim. Então, quando vocês sentirem, daí o que faz a meditação, família? Vocês, depois de tanto tempo meditando, conseguem manter o nosso corpo, ele é educado. O espírito o educa. Então, fazendo essa prática da meditação, se concentrando ali durante meia hora com vocês mesmos, no decorrer do dia, vocês conseguem fazer com que o corpo orgânico mantenha esta respiração, esta serenidade, esta reeducação de paz e de calma. Portanto, quando houver estes pequenos ataques em qualquer parte do corpo, eu pus na cabeça porque foi o que aconteceu com a gente hoje pela madrugada. Às 5 da manhã, família. A gente cai da cama às 4. Então, vocês já sabem o que fazer. Quando sentirem na pele, na cabeça, no corpo, façam a prece. São irmãos nossos, família. Hoje são eles, amanhã vamos ser nós. Então, a gente sempre pede a Jesus que os acolha, que os socorra, como a gente gostaria de ser acolhido e socorrido. E quando a gente diz ao Senhor Jesus que não os entregue a mais ninguém nunca mais, os nossos mentores, protetores, os soldados, a milícia do astral, vem e recolhe estes espíritos e a cada um, de acordo com a sua energia, é levado para alguma localidade do plano espiritual. Infelizmente, alguns sim vão para prisões, outros voltam correndo para o umbral, outros vão para hospitais, outros têm parentes os aguardando e nem o sabem, ou seja, vocês são socorristas no plano físico. Por isso, a importância de se saber quem são vocês no plano carnal e espiritual, família. A nossa função não muda. É muito gostoso a gente saber que nesse gigantesco orbe, apenas uma oração, uma prece, que talvez amanhã, quando a gente for em espírito, estiver desencarnado, precise. E alguém vai fazer ela por nós. E essa prece vai chegar ao nosso espírito como um refrigério, como um respirar, uma luz que todos nós precisamos, independente se estamos desencarnados ou encarnados, família. É simples assim. Então é isso. A gente também quer compartilhar com vocês
Eles estão falando que eu tô muito. Não estou conclusiva hoje. Eu tô tentando, família. A gente entra no fluxo. Eu quero falar com vocês que hoje pela manhã a gente vai falar com você, alma querida. Ah, meu Deus. Perdão, a gente ri de nervoso. O que nós sentimos? Que alguém aí. Sabe quando um soldado vai pra guerra? Então, ele bota o capacete, bota lá aquele escudo, aqueles negócios, aqueles braceletes de ferro, né? Pega a espada, põe, né? Aquela dureza, aquela firmeza, né? Meu Deus. Vais visitar um dinossauro, alma querida? Pela madrugada. Desarma esse coração, criatura. Eu tenho certeza que esse dinossauro deve ser pequenininho e nem morde assim. A gente pede perdão a vocês da sala, mas nós estamos falando especificamente com a alma querida, que a gente sentiu muita dureza. Então a gente quer contar um cadinho, né, da nossa história para você, alma querida. Para você, por favor, desarme esse coração, aqui ninguém morde. A gente era tão quarta-feira, eu falo de mim, tá, família? Tão passa quatro, porque aqui, né, em Minas, eu tenho o hábito de falar isso desde que eu me entendo por criança, que literalmente eu fui arrastada pelos cabelos do plano espiritual, pelo meu padrinho e pela minha madrinha. No mais, pelo meu padrinho, que no momento estava lá naquele, né? Por quê, família? Há uns anos atrás, antes de desenvolver a espiritualidade, a maioria, né, de nós, falo por mim, não posso falar por ninguém, eu tinha uma forma de ver os nossos irmãos encarnados de coração totalmente aberto. Eu acreditava muito, né, em todas as pessoas, tinha fé que todas eram boas. Infelizmente, com algumas eu me decepcionei. Culpa delas, família? Não, cada um representa o que é com o conhecimento que tem. Mas eu não podendo continuar tapada desse jeito, quarta-feira passa quatro, meu padrinho e minha madrinha chegou e falou: opa, chega, basta, né? Vamos parar com a brincadeira, tá na hora de você começar a enxergar as pessoas como são. Não para criticar, não para se armar, né? E se fechar e pegar a espada em punho, eu vou te visitar e, né? Me aguarde. Sou forte. Misericórdia. Dá até medinho. Não. Pra quê? Né? A gente é tão mais feliz quando a gente tem a espiritualidade desenvolvida. Eu acredito em Jesus. Confio, né, nos nossos irmãos protetores. Eu tenho certeza que você também, alma querida. Esperamos que quando você, né, for visitar esta alma querida para você, eu espero que seja, você esteja mais leve, né? Porque é para isso que os nossos mentores nos acompanham, para que a gente enxergue os seres encarnados com o olhar do espírito, com a sensibilidade do nosso corpo. Eles estão falando que talvez você não tenha a clarividência totalmente aberta, mas você sente. E semelhante atrai semelhante, lembra? Quando você se chegar perto do ser que você vai visitar, vai ver que não tem nenhum bicho feio assim, né? Não precisa disso tudo. Essa dureza de coração. A gente riu muito hoje pela manhã. Admiramos o teu preparo, né? A tua concentração. Mas nada disso é necessário, alma querida. Quando a gente fala de coração e é de verdade. Nós somos isso aqui, ó, nem mais nem menos, tá? É simples assim. Bom, estou aqui, recado dado, para quem for vai mais do que saber. Eles estão falando aqui, desarma-se coração, alma querida, né? É simples assim. Bora passar pro próximo. Beijo, um cheiro no seu coração. Esperamos, né, que essa armadura se transforme em rosas brancas, em flores verdes e azuis, eles estão falando aqui. Que você se cure e encontre as respostas que vai buscar. Bora lá pro próximo. A gente gostaria de falar com vocês outra cena que nós, né, pedimos que vocês pensem. O tamanho da importância de se enxergar. Olá, alma querida.
Você que tem os olhos importantes para Deus, seguidor do Cristo Jesus. Um beijo e um cheiro no seu coração. A gente vê você. Seja bem-vindo à nossa humilde sala de aula. Eles estão falando aqui, é pequenininha, mas o coração é gigantesco, cabe todo um exército. Pera aí, deixa a gente pôr aqui para vocês verem algo que eu quero. Eu não tirei a foto, me esqueci, gente. Realmente. Ai, vou ficar devendo para vocês. Mas eu vou passar, vou falar com vocês, vocês vão saber procurar. Nos TikToks, né, da vida, acho que esse negócio que fala assim, de internet, a gente sabe muita coisa. Eles vão falando que tinha que segurar a criatura, por isso que eu não sei muita coisa de internet. Né? Pensa pessoa boa de certo. Então, eu quero pedir a vocês que busquem ver um vídeo ou uma cena do The Chosen e entendam a diferença entre si. Um espírito encarnado a enxergar com os olhos da matéria e sim abrir os olhos do espírito para enxergar o que está vendo na alma. A cena é a seguinte que eu peço que vocês busquem. Primeiro, assistam, em que Jesus está reunido com os seus apóstolos na casa de Lázaro, onde Marta e Maria escutam a conversação. E de repente, Maria, muito comovida, começa a chorar, pega um pote de alabastro, corre e vai lavar os pés do Cristo e secar com os próprios cabelos. Esta é a cena que vocês vão ver e ouvir deste ponto encarnado. Parem quando ele disser que ela será lembrada para todo sempre após ter feito o que fez. E por que ela fez aquilo? Lavar os pés de Jesus com perfume e secar com os cabelos. Parem a cena. Se vocês quiserem, vão andar, vão respirar. Se não, continuemos daqui. Fechem os olhos e quando eu digo a vocês, mentalizem, imaginem o Cristo. Quando para a conversa, vocês ouvem o choro dela. Ela vai lavar os pés de Jesus, passar o perfume. Por que ela fez isso, família? E ninguém entendeu nada no plano físico. Porque naquela época, aquele ser de luz, sempre que Jesus chegava, não estava muito preocupada com a matéria, com a limpeza da casa. Ela queria prestar atenção na conversa do Cristo, porque ela já era uma sensitiva, clarividente. Naquele momento em que ela começa a chorar, vem as lágrimas, pega o potinho de perfume e vai lavar os pés do Cristo, é porque veio na tela mental dela a visão do Cristo crucificado, ensanguentado e sentindo aquelas dores tremendas na cruz. Foi por isso que ela caiu aos prantos e com as lágrimas e o perfume lavou os pés do Cristo, o preparando para ser sepultado, que ele mesmo fala sobre o assunto. Então, quando vocês forem assistir o vídeo, fechem os olhos, voltem lá no comecinho da cena e mentalizem o que ela viu. Agradecendo sempre a presença dos vossos mentores espirituais, dos espíritos guias, para que ajudem a todos vocês a sentir, a ver, escutar e compreender tudo aquilo. Ok, família? Isso é a importância de se ver, de se ter um olhar de Jesus para tudo que a gente vê nos dias de hoje, família. É simples assim. Me tocou muito, né, ver esta cena e eu quis compartilhar com vocês. Quando a gente diz mentalize, entre na situação. Todos os vídeos que vocês forem assistir sobre espiritualidade, principalmente sobre os ensinamentos do Cristo, quando ele fala aos apóstolos, né? Vejam a cena de olhos abertos, se concentrem
Puxem a energia do alto, dos mestres ascensos, peçam a eles que os auxiliem. Saint Germain, Mestre Kuthumi, Mestra Nada, tá? Eles vão auxiliar enviando estas energias para vocês que vão trabalhar todos os vossos chakras, liberando muitas coisas do seu espírito, dos vossos espíritos, que a gente muitas vezes nem sabe, mas eles enxergam e nos ajudam a curar. Assim a gente vai vendo um cadinho, eles estão falando aqui um tiquinho todo dia, escutando melhor um tiquinho todo dia. Por hoje, família, a gente quer agradecer a todos vocês, né? Pela paciência, pelo carinho, pelo cuidado conosco todos os dias. Perdão, alma querida, a gente ri de nervoso. Mas a gente sentiu e ficou muito feliz, tá? Pela tua presença, pela tua concentração, né? Em fazer essa visita caridosa. Eles estão repetindo aqui, desarme esse coração, alma querida, não precisa. Eu não concluí, né, sobre o que o meu padrinho me tirou do, né? Pra gente acordar, concluir sim, né? É pra gente não se ferir, né? Pra eu não deixar de me decepcionar comigo mesma. Hoje, gente, mudando de assunto, né? A gente, após, né, estudar um cadinho, né, pela caridade, o amor destes grandes espíritos, a gente aprende que muitas vezes, quando nós nos decepcionamos, aspas, com os nossos irmãos encarnados, não, eu falo por mim, que na minha santa ignorância eu coloquei tanta expectativa do que eu imaginava, do que eu queria nas pessoas, e não é assim. A espiritualidade vem nos mostrar que cada um é especial da forma que é, que todos nós servimos de apoio para aprender uns com os outros, e que o que nós pensamos, imaginamos sobre a pessoa, na maioria das vezes, eu estou falando nem 1% é real. A pessoa é o que é, e a gente não se decepciona com ela, é com a expectativa que nós, digo eu, colocava em cima das pessoas. A espiritualidade ajuda a abrir esse véu. Então, família, por hoje nós esperamos que todos vocês possam ter nos compreendido, né? Nossos irmãos estão pedindo para tomar cuidado com a geada, quem tem planta de folha, né? Aguar antes que o sol nasça, para não haver, né, a queimadura das plantas, das folhas. Principalmente as folhas, alface, couve, né? Hortaliças que estão falando aqui. As rosas, flores que são muito sensíveis. A gente dá um salve para essa galera, né? E gratidão imensa a estes protetores índios. Esperamos que vocês... Ai, a cabecinha, né? Vamos inspirar, relaxar um pouquinho, deixar a cabecinha ficar mais leve. Nossos irmãos estão falando aqui, vamos sorrir mais, né? Desarmar o coração é ser mais leve. A gente sente mais as energias dos outros quando a gente se predispõe a ser a gente. Ter fé, né? Espírito sábio, expandido, é isso. Ser você, simples assim, tá certo? Até porque eles estão falando aqui que a ação traz uma reação. Hoje eu escutei uma frase pela manhã que eu achei bem interessante, né? Transmitida pelo ar, que é assim. Quero compartilhar com vocês. Desculpa aí a sintonia, viu, família? A gente vai entrando no fluxo, o rádio, né? Eu não vou entregar meu coração a mais ninguém. Ninguém nunca mais vai ferir meu coração. Porque eu não vou deixar que isso aconteça. Meu pai. Quando a gente escuta essa frase, meu Deus, lembra lá do Joga pro Universo? Cuidado, almas queridas. Não, a gente captou, né, esta mensagem um pouquinho há pouco atrás. O universo entende ação e reação. Quando eu digo eu não quero,
ele entende. Eu vou mandar para você. Ai, alma querida. Sabe o que a gente ama? Viver. É isso aqui que a gente ama. Estar em colóquio com cada um de vocês. Vamos repetir. Vamos sorrir mais, né? E agradecer a Deus, a Jesus, pelos presentes de todos os dias. Com os corações desarmados. Porque eu acredito que todos nós já estamos cansados de guerra. Está na hora da gente emitir amor para reação ser amor. Ok, família? Por hoje, um beijo, um cheiro no seu coração, alma querida. Nós esperamos que todos vocês possam ter nos compreendido e que a paz, né, de nosso Mestre Senhor Jesus seja em cada lar, bairro, cidade, estado, no trabalho de vocês, no nosso universo, família, que é lindíssimo de se viver. Um beijo e um cheiro e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.